projeto sentido de cada filho. Eu sou Sandra Martinhago, presidente do Instituto Nefesh, criadora do método PCA, e hoje eu sou a sua mentora materna preferida. O que é o projeto sentido de um filho? Quando nós vamos criar qualquer coisa, nós fazemos um projeto, seja uma casa, seja um trabalho, seja um estudo. Você faz o mínimo de um projeto possível e de estratégias que você pode fazer para criar esse projeto. Você só cria um projeto diante de uma necessidade, diante de uma insatisfação. Então, eu preciso de uma necessidade e eu preciso de uma insatisfação para que eu crie algum tipo de projeto. Isso não é diferente com os nossos filhos. Então, aquilo que você estava vivendo, aquilo que o seu marido estava vivendo 9 meses antes de você conceber o seu filho ou os seus filhos, você tinha nesse período uma necessidade, você tinha nesse período uma satisfação. E o filho, ele é concebido para atender essa necessidade, para atender essa satisfação dos pais. E aí você pode perguntar para mim assim, então esses filhos vivem ou não vivem a vida deles? Pois é. Você já viu uma peça de teatro? O ator, quando ele vai interpretar uma peça de teatro, ele lê o script, ele decora ali algumas falas e ele entra naquela cena e ele atua como se ele fosse aquele personagem, como se ele vivesse aquilo de forma real. Assim é um projeto sentido. É como se nos dessem um script de uma peça e eu venho para esse mundo e começo a atuar segundo esse script, segundo isso que foi escrito. O problema é que esse script tem algumas letrinhas miúdas que quando eu fui concebida eu não estava muito claro de quais eram os desejos e as vontades dos meus pais. E aí uma outra coisa que acontece que é muito interessante, que a gente ouve e percebe assim muito sofrimento, e às vezes até nós mães temos esse sofrimento do tipo assim, eu queria tanto uma menininha e veio um menino. Eu queria tanto um menino e veio uma menina. Então há uma diferença do querer e há uma diferença do projeto. Você pode ter querido um menino, pode ter querido uma menina e ter vindo uma criança de sexo diferente do que você pretendia. Só que isso não é o motivo, às vezes, de tantos traumas como a gente escuta falar. Eu acho que eu tenho algum trauma porque meu pai queria um menino e veio uma menina, ou porque minha mãe queria uma menina e veio um menino, ou porque queria um menino e veio uma menina. Não, esse não é o real problema. O real problema é que o seu pai e a sua mãe tinham uma necessidade que você fosse aquilo que você é, que você fosse uma menina. Ele tinha uma necessidade que você fosse um menino, por isso que você veio com o sexo que você veio, para atender uma necessidade paterna e uma necessidade materna. Então, uma das características que pode ajudar muito você, mãe, a ajudar o seu filho a sair dessa dependência da sua necessidade, porque uma coisa era a sua necessidade 9 meses antes de conceber essa criança. Hoje você já é outra pessoa, hoje você já tem outra necessidade, hoje você já tem outra maturidade e você não precisa mais que o seu filho exerça esse projeto pelo qual você e o seu marido o concebeu. Então eu quero aproveitar nesse último dia que a gente está aqui, eu quero te dar um presente maior ainda, que é uma forma de você libertar o seu filho desse projeto sentido, uma forma de você entregar a liberdade do seu filho
e fazer com que eles, ou todos os seus filhos, que eles não tenham mais que cumprir o seu projeto, aquilo que você projetou diante de uma necessidade e diante de uma insatisfação da sua vida. Não é justo que o seu filho fique resolvendo essa necessidade e essa insatisfação sua até hoje, primeiro porque você não tem mais essa necessidade, você não tem mais essa insatisfação. Então, você pode liberar o seu filho desse contrato de letras miúdas que você fez com ele na concepção. E como você vai fazer isso? O que eu sugiro para você é uma coisa bem simples, mas eu garanto para você que é algo que vai exigir de você bastante empenho. Que tipo de empenho? Primeiro, você fazer uma releitura, um olhar para os 9 meses antes da concepção do seu filho, até os primeiros 3 anos de vida do seu filho. Quais eram as suas necessidades? Quais eram as suas insatisfações nesse período? E faça uma relação dessas necessidades, dessas insatisfações, desses sofrimentos, e depois você pare um tempo para observar qual dessas necessidades, quais dessas insatisfações você percebe o seu filho vivenciando ou o seu filho sofrendo por conta dessas necessidades que eram suas. Então, às vezes, ele pode ter desenvolvido uma profissão para atender a sua necessidade, ele pode ter até desenvolvido uma enfermidade para atender a sua necessidade, ele pode ter problemas de relacionamento por conta das suas necessidades. Então, são tantas coisas adversas que podem acontecer com os nossos filhos por conta das nossas necessidades, antes da concepção, durante a concepção, na gestação, até 3 anos de vida do nosso filho. Então, faça um olhar para as suas necessidades nesse momento. Você descobriu quais são essas necessidades, que coisas aconteceram? Você pode fazer um rito, né, de liberação do seu filho disso. E é uma coisa que pode ser divertida, né? Simples. E esse rito é mais para que você entenda que você está liberando o seu filho para viver a vida dele, para fazer os sonhos dele acontecer, sem que ele tenha que realizar os seus sonhos, os seus projetos, os seus anseios, porque um dia você teve uma necessidade lá no passado. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um bolo. E aqui é interessante que esse bolo seja feito por você, mãe. Se você não sabe cozinhar, tudo bem. Você pode até comprar um bolo simples numa panificadora, mas você vai ter que confeitar esse bolo. Você vai fazer ali uma calda, você vai fazer um brigadeiro, vai jogar por cima dele, vai fazer um creme de limão, sei lá o que você vai fazer, e você vai enfeitar esse bolo. Só que você vai pegar esse bolo e você vai desenhar uma chave e você vai recortar esse bolo nessa forma de chave. Então, você vai fazer um bolo numa forma de chave. Vamos imaginar que o seu filho não goste de doce, então você pode fazer uma torta salgada. Você pode preparar aí um sanduíche salgado, da preferência dele, mas você vai fazer isso numa forma de uma chave. Você vai recortar o bolo numa forma de chave. E aí você vai pegar esse bolo, vai apresentar para o seu filho, vai colocar na frente dele e vai dizer assim: olha, meu filho, durante toda essa vida que você viveu, antes de você ser concebido, eu tinha um projeto para a sua vida, mas nem eu sabia que eu tinha um projeto. Eu ouvi um vídeo aí de uma doida, né, da Sandra Martinhago, e ela me fez perceber que eu tinha um projeto, e esse projeto, muitas das minhas necessidades, muitas das minhas insatisfações, você está realizando agora. E você pode contar a história do teatro para ele. Olha, pode ser que você está vivendo uma vida segundo um script que eu escrevi.
E eu não quero mais isso para você, porque eu não tenho mais essas necessidades, eu não tenho mais essas insatisfações que eu tinha na época. Eu tenho outras agora, mas você não tem obrigação nenhuma de realizá-las para mim. Então eu quero te dar essa chave, a chave da sua liberdade, a chave para você seguir a sua vida, a chave para você construir o seu futuro, a chave da sua liberdade para você ser quem você veio para ser, meu filho. E detalhe, o seu filho precisa comer o primeiro pedaço. Então, o primeiro pedaço desse bolo é dele. O primeiro pedaço dessa torta é dele. E ele precisa comer esse primeiro pedaço. Depois ele pode distribuir os outros pedaços para todo mundo. Agora, mãe, se você vai dar a chave da liberdade para o seu filho, esteja pronta, porque ele vai voar, porque a vida dele pode mudar. Então, de coração aberto, dê a liberdade aos seus filhos, dê a liberdade à história deles. Eu espero que essas semanas que nós passamos conversando sobre esses assuntos tragam para você uma vida melhor, para você, para o seu filho, para a sua família. E que você possa viver, né, a sua vida como uma mãe satisfeita, como uma mãe que realmente cumpriu a sua missão, que foi trazer esses filhos à vida, que foi cuidar desses filhos. E isso serve também para você, mãe, que é uma mãe do coração, que adotou, porque não existe mãe adotiva, só existe mãe, não existe filho adotivo, só existe filho. Então, existem até muitas mães que tiveram filhos e não os adotaram. Então, uma forma, né, de viver bem e de dar a liberdade e dar a pertença aos nossos filhos é os adotar. Então, se você tem um filho biológico e ainda não os adotou, os adote. E se você quer libertá-los desse projeto sentido, faça esse ritual e depois me conte. Escreve aí no chat, manda uma mensagem para mim e conte para mim que experiência você teve com esse ritual, com esse momento com o seu filho. Eu espero de coração que esses dias que nós passamos juntos traga muitas boas oportunidades para a sua vida e para a sua família.